Vamos observando como nós estamos nos sentindo aqui agora, prestando atenção na nossa respiração, observando como nós vamos nos sentindo. Eu vou lembrar a todos nós que não é um exercício de saída e expansão de consciência, é um exercício de centração. Você vai buscar todas as partes que existem de você que estejam perdidas ou alocadas em qualquer outro lugar que não seja no seu corpo físico aqui agora. Então você vai passando por todos os episódios que foram acontecendo no seu dia, na sua semana, nas noites entre um dia e o outro. Qualquer pensamento que venha na sua mente que leve você para um local qualquer que seja, que de uma certa forma não seja o aqui e agora. E você pega essa energia, pega esse aspecto seu e você puxa de volta para o seu centro, trazendo de volta para o seu eixo. E sempre, quando possível, observando a respiração, o ato de inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar. Porque esse é o momento mais significativo que nós temos na nossa existência. É o agora, a presença. Não existe mais nada acontecendo nesse momento. Qualquer coisa que não esteja na presença é fantasia, ilusão ou expansão de consciência que não é o mais adequado para o momento. Investiga como você vai se sentindo dentro do seu corpo físico, por respeito à sua morada. Vai se observando, vai se sentindo, prestando atenção em você aqui agora, recolhendo todos os seus pedaços psicoenergéticos que estejam em qualquer lugar que não seja no aqui e agora, dentro de você. Observa como você vai se sentindo empoderada, porque é isso, na verdade, que nos traz o verdadeiro poder. Ter a inteireza do nosso ser naquilo que nós estamos vivendo nesse momento. E adentrando ao convite que foi feito, observa se você é capaz de curtir a presença. Perceber que tem um corpo, que detém todos os outros corpos mais utilizados. Perceber que você tem um espaço físico, que você ocupa o seu espaço físico, que você tem uma sala, que você tem uma casa, que você tem um apartamento. Não importa, mas onde você se encontra aqui agora, que é a sua morada para este momento. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Observa como você está se sentindo. Como você percebe a sua presença nesse momento?
Qual o elemento mais significativo de estar na presença? Surge algum pensamento, uma ideia, brota um projeto, algum tipo de informação para o seu ser mais profundo aqui agora? Existem sons internos no seu ser? Como são esses sons? Ou é um silêncio absoluto? A mente que mente fala? Ou ela está quieta, apenas acompanhando e observando a presença? Tem algum incômodo aqui agora? Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Observa como você vai percebendo a inteireza, a presença e o ser integral que você é aqui agora. Volte para aquele exercício do desenho do símbolo representando o ser integral que você é aqui agora. Veja como você se sente. Se esse símbolo ele é um símbolo estático ou um símbolo móvel. Se ele tem movimento, se ele se transforma de alguma forma. E devagar, trazendo estas informações para esse momento, observando como você está se sentindo, observando-se centrado e concentrado no aqui e agora. Perceba os seus pés, mexendo os dedos ligeiramente. Perceba as pernas, os joelhos, as coxas, os quadris, o seu tronco, os órgãos e as vísceras internas, se estão acomodados e acoplados no seu corpo físico, os pulmões, o coração, os braços passando pelos ombros, braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos e dedos, o pescoço, cabeça, couro cabeludo, testa, sobrancelhas, os olhos, bochechas, a boca, o nariz, as orelhas, os dentes, a língua, maxilar e mandíbula. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. E devagar, no seu ritmo e no seu tempo, vai abrindo os olhos e voltando para o aqui e agora. Se trazendo na presença, com todas as informações mais significativas do seu ser. Se observa, vai se sentindo, voltando.
Como a gente sempre começa assim, quem quer, precisa ou necessita rapidamente, tá, gente? Falar qualquer coisa que tenha percebido no seu exercício inicial. Fala, Lori. Então, você fez o comentário do ser integral. Eu não me lembrava, e a hora que veio uma imagem colorida, e o que eu fiz não é colorida, achei estranho. Parece que de lá para cá já teve mudança. É isso. Nossa, que legal, tá vendo? Veja, às vezes, carinhosamente falando, né, assim, uma imagem que a gente capta, porque assim, a gente pode pensar que fomos nós que criamos a imagem, não é verdade, tá? Os elementos já existem, os arquétipos estão aí e nós fazemos acesso a esses elementos que vão em busca de arquétipos para construí-lo e a partir disso a gente faz uma fotografia. Mas é assim, ela é uma fotografia instantânea, né, vamos dizer, panorâmica para aquele momento. Só que aquilo tem vida, tem uma energia. Nós captamos algo. É como se nós estivéssemos em algum lugar e fôssemos fotografados ou tiramos um selfie, né? Fizemos um selfie, né? E assim, aquilo de alguma certa forma capta, né? Tudo bem, tem uma questão estática, né? Por mais que a foto hoje possa ser dinâmica, mas é assim, ela tem uma energia. E aí, com o passar do tempo, essa energia caminha. Então, eu vou aproveitar essa primeira oportunidade com base no que você está falando, porque a gente vai trabalhar isto e mandá-las na tarde de hoje, e brincar com uma coisa que assim, lembra lá nas aulas, quando a gente brincou, lá no grupo de formação, lá na Márcia Taboni, quando a gente brincava com a questão de que assim, o mandala ele é vivo. E ele vai se transformando a partir do próprio processo. Essa sensação que você, com muita sabedoria, trouxe para a gente poder refletir, Loure, já garante essa questão. Porque, olha, peraí, lá ele parecia em preto e branco, e aí, de uma certa forma, eu nem lembrava mais dele. Quando você pediu para a gente poder relembrar esse símbolo do ser integral, de alguma maneira isso tem uma dinâmica e tem cores e tem movimento, tem outras formas, de repente ele se ampliou, ou ele diminuiu em alguma coisa, se modificou. O elemento é dinâmico. E tem um porquê isso acontecer. Quem saberia me dizer por que que isso acontece? Na relação conosco mesmo. Quem arrisca? Por que que o elemento ele não está estático? O arquétipo ele é aquilo, tudo bem? Ele simplesmente é. Mas quando ele se constela na construção de um símbolo, tudo bem? Ele passa a ter um movimento. Então, na relação conosco, por que isso acontece? É, tem a sensação assim, quando você orienta para que a gente crie, né? A gente assim, a gente vê o objeto, não tem consciência dele por inteiro, né? A gente tem consciência de uma faceta dele, né? E isso a gente cristaliza e coloca no papel, né? E eu lembrei, você falando, de uma frase de uma historinha do Saramago, naquele filme, que daqui a pouco eu vou lembrar o nome, Janela da Alma, que ele fala que para se conhecer um objeto há que lhe dar a volta toda, né? E depois, se alguém quiser, eu conto a história inteira, mas só isso que nos interessa nesse momento. Aí, o que acontece? A vida é dinâmica e a gente está sempre em movimento. E conforme a minha configuração muda, e até, né, que você sempre fala, que os níveis de consciência eles vão se alterando o tempo inteiro, quando eu penso na imagem, eu estou como a Kelly bem mesmo falou, a única coisa que existe é o aqui e agora, né? Eu, neste momento, desta maneira, na minha configuração atual, quando eu trago o símbolo, né? Ele pode ter se deslocado e eu vejo ele em outro ângulo. Mas isso acontece se eu permito que o movimento aconteça,
né? Que foi bem, para mim, foi bem a experiência que você me fez ter no começo desse negócio, né? E que a primeira coisa que me veio na centração foi: por que você continua carregando tantas mulheres até aqui? Que me veio a história, mas me veio o mestre olhando para mim e falando: por que você carrega tantas mulheres até aqui? Né? E daí me deu essa sensação da cristalização, que eu fico presa num ângulo do acontecido, que foi o ângulo que me tocou naquele momento. E daí, quando você pergunta isso, parece que movimenta esse lugar, né? Também me ajuda a movimentar esse lugar, a perceber. Então, para mim, é isso. Obrigado. E eu vou aproveitar, inclusive, a fala da Rita nesse momento para a gente pensar numa possibilidade que é assim. Ela foi completa. Ela é assim. Não, é verdade, Rita, é verdade, né? Porque você trouxe todo o repertório de onde aquilo estava incluído e assim e fez a manifestação. Perfeitíssimo, maravilhoso. Mas o ponto central disso tudo tem a ver com a questão assim. Que você falou e com muita sabedoria também. Depende do meu movimento. E o movimento, carinhosamente falando, ele sempre existe. E aí eu vou utilizar uma outra coisa significativa que a Ritinha trouxe, que fala a respeito da possibilidade desta cristalização. Lembra quando a gente brinca com aquela história que isso é uma forma de definir trauma? Gente, deixa eu só explicar uma coisa significativa. O trauma não obrigatoriamente precisa ser um aspecto negativo, tenebroso, ruim. O trauma é qualquer coisa que assim que acontece, porque assim os fatos eles só são os fatos, tudo bem? Então assim é qualquer fato que aconteça que eu vou impregná-lo com uma carga emocional ou psicoenergética. A partir desse momento está criado o vínculo e a cristalização. Tudo bem? Que, no sentido patológico da palavra, de trauma, né? É assim, é porque me tira do eixo, porque de alguma forma, ou me faz olhar para o caminho que eu estou seguindo além do meu eixo, muito fora de mim mesmo, da minha essência, não levando a minha essência junto, e que seja lá, aspas, para a bobagem que eu, Vitor, vou falar agora, o GPS interno, né? Que é o nosso self, a nossa consciência mais profunda, dizendo, recalculando a rota, porque você saiu do próprio eixo. Ou seja, é assim, o caminho continua acontecendo, mas é como se eu não estivesse levando a alma, a essência, o self, a consciência mais sutilizada que habita o meu ser, Deus dentro de mim, a parte divina, no bom sentido da palavra, para poder vivenciar aquela experiência. Então, o trauma está instaurado. Tudo bem? Mas é assim, não vamos pensar no trauma só no sentido patológico. Então, eu vou utilizar o termo que a Rita trouxe, que é mais significativo: a cristalização, que é o aspecto de eu poder olhar para alguma coisa que pode ser positivo. Eu gostei tanto da aula que eu dei ontem, que assim, eu criei um vínculo psicoenergético, emotivo, instintivo em cima daquilo, e eu fiquei aprisionado naquele padrão. Uma vez um fotógrafo dizia, e eu gosto muito dele porque ele gosta de fazer coisas muito em branco e preto. Ele está vivo aí ainda, tudo bem? E assim, ele dizia uma coisa significativa que assim, para tomar-se um cuidado para que a foto não roubasse a nossa alma. O que ele estava querendo dizer com isso, na verdade? Tá? É assim, ele não morreu, ele continua vivo, tá? Mas é assim, tá aí, tem uma série de livros publicados, tem páginas no Instagram, reformulou uma fazenda que ele comprou junto com a esposa para poder criar condições de fazer aquele lugar na mata poder se reestabelecer, né? Então, trazer uma característica significativa que é assim, é o aspecto de eu poder me perder única e exclusivamente com a carga emocional de que aquilo tem que ser eternizado.
Só que a gente volta para uma coisa significativa. Todos nós que estamos aqui na sala presentes, né, das consciências que são capazes de serem captadas por esses elementos que existem hoje, porque cada um de nós, pelo menos mais 9 consciências estão associadas. Mas nós que estamos aqui na sala, né, nós 4, nesse momento, a gente, né, assim, encarnados, presentes, físicos, todos nós temos um objeto atrás de nós que representa algum símbolo. Alguns de nós têm vários, telas e etc e tal. Se você for olhar para a sua parede, carinhosamente falando, e escolher qualquer um dos quadros que esteja aí na sua sala, na sua, porque a gente podia falar assim, eu vou entrar lá, aqui, Vitor, eu vou entrar, carinhosamente falando, na sala da Rita, e eu vou olhar para aquele quadro que está ali atrás dela em tela, por exemplo, tudo bem? Né? Grande, tá bom. E aí, assim, mas eu já vi aquele quadro outras tantas vezes, e ele já me causou outras tantas coisas, tantas outras vezes. E agora, nesse momento? Será que eu busco, carinhosamente falando, a mesma sensação e impressão que eu tive da primeira vez que eu visualizei e que aquilo me causou uma impressão, que eu permiti que as janelas da alma, os meus olhos se abrissem para poder receber o convite daquela tela, que foi atraído por aquela tela, e a partir disso me trouxe as informações que precisavam trazer, e aí eu crio uma cristalização. Como nós estamos gravando, a gente não vai poder falar marcas aqui agora, mas existe uma rede de fast food, né, brincando, que é assim que ela busca exatamente isso, que toda vez que você entra ali e peça aquele lanche, que você tem as mesmas sensações e as mesmas emoções. Por isso que ele é padronizado, ele é feito daquela maneira, etc e tal. E isso que nós estamos dizendo aqui agora não é uma crítica. Por quê? Porque existem níveis de consciência. Então, eles estão a favor de manter um determinado nível de consciência. Então, não tem nada de errado nisso. Que bom que existe essa lanchonete que faz isso. Mas nós pensarmos carinhosamente falando que, às vezes, a gente pode ir buscar naquele elemento as mesmas sensações e não encontrá-las. Porque nós não levamos conosco naquele momento a nossa essência do aqui e agora, tudo bem? Que vai trazer um outro sentido e um outro significado para aquele mesmo elemento. Ué, mas a aula não é mandala, mas mandala é qualquer símbolo que, de uma certa forma, causa algum tipo de convite ao nosso interior para que nós possamos fazer contato. E quando nós dizemos que não somos nós que produzimos os mandalas, né? Assim, são os mandalas que se produzem através da nossa mente, das nossas mãos, da nossa consciência, etc. e tal. Quanto mais em contato com o nível sutilizado de consciência eu me encontro aqui agora, menos ego no sentido poder-controle, tudo bem, né? Da egolatria, do egoísmo, vai estar atuando para a produção de mandalas. Eu tenho um mandala aqui atrás. Eu posso olhar para, por exemplo, os quadros que estão aí na parede da Rita e dizer, todos eles, inclusive aquela parece uma fotografia, também é um mandala. Eu posso olhar para o quadro que está ali atrás da Loremi e dizer, é um mandala. Eu posso olhar para cada um dos quadros que está atrás da Kelly e dizer, cada um deles são mandalas. Quando a gente volta para a aula de início de definição de mandala, o mandala ele tem sempre um ponto acrescido de um triângulo perfeito, acrescido de um círculo perfeito, acrescido de um quadrado perfeito, no que tende ao infinito. Aí você pode perguntar, ué, mas nessa fotografia que foi tirada, que está aqui atrás de mim, assim, onde está o ponto, onde está o triângulo, onde está o círculo, onde está o quadrado perfeito que tende ao infinito? Vamos fazer de conta, né, para o nosso entendimento, que na hora de bater aquela fotografia, a lente captou um pedaço do que é o mandala, porque o mandala tende ao infinito. Ele não se fecha apenas naquele espaço que a gente desenha, por exemplo, numa folha A3, A4, ou do tamanho que seja. Fala, Rita, pode falar. Não? Não? Tá. Você me falou agora uma coisa e que eu pensei na área da física, né? Que eles falam, que eu não estudei profundamente, então eu posso estar falando uma gafe, que é a questão do fractal, né? Isso.
Isso, é isso aí. Então, porque que vem a palavra fragmento, né? Que até Isso, foi falado lá hoje, fragmentação, quer dizer, hoje lá na gravação, né? Fragmentação, né? isso Porque é mesmo. sempre é isso, né? É, Porque é sempre infinito, você só vê uma isso, fração daquilo. isso. O que daquele todo que te chama atenção? Tá. E aí, que bom que você fez eu pensar a respeito disso, porque olha que coisa interessante, Rita, e para todos nós também, é assim, depende do nível de consciência que eu me encontro naquele momento. Aí aquela partícula, aquele fractal, aquele fragmento, tudo bem, me escolhe para ser observado por mim. Porque existe uma coisa que é assim, é quem na verdade está observando quem? Sou eu que observo o meu mandala, ou é o mandala que se permite ser observado por mim, ou, pior ainda, ou mais profundo ainda, é o mandala que me observa? Porque vamos lembrar uma coisa, e aí a Lori fala: a mente mente. Nós estamos aqui dentro de um mecanismo chamado corpo físico, que tem um cérebro, que tem coração, que tem órgãos, parará, etc e tal, e que nos coloca numa dimensão da segunda, terceira, no máximo, a gente tem de alguns relances da quarta dimensão. Então, nos dá a impressão de. Mas quem é que observa quem? Sou eu que observo o objeto, ou é o objeto que se permite ser observado por mim, ou é o objeto que me observa? Ou são as três coisas e mais algumas outras tantas que nós não nomeamos aqui agora? Lore, você tinha levantado a mão, a Kelly levantou a mão, mas ela vai falar em seguida, tá? Você tinha levantado a mão, Lore, fala. Nessa explicação, né, nessa sua fala, me lembrou aquele filme Tudo ao Mesmo Tempo Agora, que tem a cena da rosca, que é o infinito, e parece o buraco negro, não sei o quê. Me veio essa lembrança desse filme. Muito interessante. E bom, você está trazendo isso, e aí de novo a gente volta para aquele exemplo que foi aprendido com Luiz Gaspa, tá? O Gaspareto, que é o exemplo que a gente sempre usa. Quando a gente lembra lá daquela rosquinha, que a gente não pode citar o nome aqui agora porque está gravando, tá? Mas que tem um buraco no meio, a gente vai olhar para o quê? Para a rosquinha, o bolo da vovó de antigamente. Vamos pensar assim que fica mais fácil, que tem aquela forma que tem um tubo, né? Para poder fazer com que fique um buraco no meio do bolo. Então, um bolo de fubá para tomar com café que a gente encontra nos lanches da tarde, nas boleiras mais maravilhosas que existem aí em cada esquina do nosso país. Então, a gente pensar uma coisa que é assim: o que que a gente bota reparo, como diz no interior, tá? Já que estou no interior. A gente bota reparo no bolo, no recheio, ou a gente olha para aquilo e diz assim: nossa, tá faltando recheio aqui. E aí, carinhosamente falando, algumas boleiras, né, no bom sentido da palavra, começaram a preencher como se fosse um vulcão e colocam doces, recheios, né, babas e etc e tal, que é uma delícia, que fica uma delícia. Tá, então, que bom a gente poder ter um bolo daquele que tem um buraco no meio, porque a gente vai pedir, inclusive, para poder rechear, sei lá, de amoras, para poder pôr frutas, para poder colocar o doce de leite que a gente gosta e o chocolate, sei lá o quê. Tudo bem? Então é legal a gente poder observar isso, porque assim, onde está o nosso olhar? E aí eu volto a dizer, sou eu olhando, aquilo, o fractal, o fragmento, que se permite ser visto por mim pelo estado de consciência que eu vibro aqui agora, ou o mais significativo também, é aquilo que me olha e que me observa. Tudo bem, Lori? Tá, Kelly? Em relação a isso também, eu estava pensando, na hora que você estava até falando dos quadros, né, que são os quadros que estão nos nossos ambientes, tem uma coisa interessante também quando a gente muda o quadro de lugar, né? Então, às vezes, muda a parede, muda, né? Seja uma parede de uma outra cor, seja uma parede que tem recebe um outro tipo de iluminação. Como que o quadro também fica parecendo diferente, né? E até eu acho que a coisa do o olhar se acostuma.
né? Então, alguma coisa assim que a gente, que nem, por exemplo, eu tô nesse ambiente desde que começou a pandemia, que eu comecei a atender online, eu atendo aqui. Na ocasião, eu não tinha nada aqui, né? Aí eu falei para o meu filho, né, você não tem nenhum quadro seu? Porque eu vou atender, né, assim, não queria ali de, assim, né, só lisa, assim, né? E aí eu peguei, né, ele viu lá, ele tinha, né, foram 2 telas que ele fez, na época ainda da faculdade. E aí ficou. Então, aí chega uma hora que, assim, eles estão aí, eu tô vendo, mas é como se... Agora, na hora que você falou, eu até fui olhar, né? Porque é aquela coisa de captar mais os detalhes, que chega uma hora que parece que está tudo tão incorporado no ambiente que já se tornou alguma coisa automática, né? Sim. Foi tão importante você poder falar a respeito disso, tudo que você trouxe, Kelly, porque também penso uma coisa que é assim. É, o fato de nós vivermos coisas no automatismo nos ajuda muito na vida, tudo bem? Você imagine se toda vez que eu vou, por exemplo, acender o fogão, eu tenho que pegar o manual porque eu não sei como fazer. Então, a partir do momento que eu já aprendi, eu sei fazer, aquilo entra para um estado de consciência que fica dito no modelo mais tradicional de consciência que a gente tem, que é consciente e inconsciente, aquilo fica no inconsciente, mas num nível mais subconsciente. Tudo bem? Porque você não está pensando no fogão aqui agora, mas quando você vai precisar fazer seu café, que não seja na cafeteira, por exemplo, você quer fazer ali no fogo a gás, então você sabe como você tem que fazer para poder ligar o gás, acender o fogão, colocar a panela, a água, etc e tal, né? Vamos dirigir, seja um carro manual, seja um carro automático. Se cada vez que a gente entrasse no carro, tivesse que pegar o manual, porque a gente, de uma certa forma, né, assim, é como se a gente estivesse vivendo pela primeira vez, que nem aquele filme, né? Cada dia e cada momento e pela primeira vez, nós enlouqueceríamos e retrocederíamos, no bom sentido da palavra, porque a gente não avança no campo de consciência, tudo bem? Então, isso é muito legal. Por um outro lado, também nos ajuda se nós nos acostumarmos a viver no automatismo, né, assim, a tirar da presença. Porque você entra no carro, para você sair daí, por exemplo, para a USP ou ir para o seu consultório, o carro vai praticamente sozinho. E não é que porque você colocou o Waze, GPS, etc e tal, você já sabe o caminho. Você fala, você sai daí, você costuma ir no mercado X no seu bairro. Praticamente você já sabe qual é a rua que você tem que entrar, parará. E se brincar, carinhosamente falando, tem até uma vaga que você gosta de parar no estacionamento, ou pelo menos naquele bolsão, naquela área mais comum. E isso não nos é ruim, porque são elementos para a gente poder ter referências. Só que ajuda a tirar da presença. A gente brinca, que é um exemplo muito significativo, a gente faz lista muita, nem que seja mental, né? Porque às vezes podem ser 5, 6 coisas só para poder ir na feira, para poder ir no mercado. E quantas vezes a gente passa por um monte de coisa que nos distrai, e aí é um jogo de marketing, etc e tal, e ok, funciona assim mesmo, e quando a gente chega na metade do caminho, você fala, putz, mas eu vim aqui para comprar o quê mesmo? Ovos. E você já está no caixa e você não pegou os ovos. Se não for no checklist ali daquilo que, né? Por quê? Porque a gente não está na presença. Hoje, quando nós começamos, falávamos a respeito de alguma coisa de datas e assim, né? Precisava de uma certa forma lá e conferir na agenda. Aí eu fiquei pensando, bom, mas espera, não, a agenda eu já coloquei na mala. Foi a primeira coisa que eu coloquei na mala para poder ir embora para São Paulo, porque eu sem ela não sou nada. Tem todas as minhas senhas de acesso a esses instrumentos, ao Zoom, a etc e tal, né? Mas é assim, a agenda, os horários de atendimento que eu tenho que fazer em São Paulo, que está marcado para o papai, etc e tal. Se eu esquecer, gente, eu tenho que voltar para cá ou eu simplesmente ficar esperando ligar o computador e ver quem vai me chamar, porque eu já não sei mais o que acontece. Então, pensar. Por quê? Porque que bom que a gente tem elementos que nos ajudem nesse sentido, mas, por um outro lado, também nos tira da presença. Não que a gente tem que ser um computador que vai carregar tudo aqui dentro, porque isso também faz ferver a mente, né? Também é tirar da presença, é controle.
Mas, por um outro lado, quando eu, de uma certa forma, mudei a cor, ou mudei, não mudei nada, não tirei nem os preguinhos da parede, eu só troquei os quadros de lugar, eu só mudei um com o outro, no seu caso específico. São dois que estão aí atrás, então você inverteu a posição deles. Só isso já mexe com a psicoenergia e com a psicosfera do local. Porque eles têm vida. Aí você fala, como assim? Imagine, meu filho fez e ele, né, é assim, é um retrato, é uma demonstração, né, é uma expressão, como se fala, não é uma casinha, uma árvore, uma pessoa, né, abstrata, né, vamos pensar assim, tá? Tá, mas eles têm vida, têm uma energia. Quando seu filho pintou cada uma dessas telas, ele impregnou aquele pano branco, né, aquele pano onde ele foi feito no material específico, com uma carga energética quando ele estava fazendo o traçado e o desenho. A mesma coisa a Lore, a mesma coisa a Rita, a mesma coisa eu, né? E mesmo que a gente não tenha produzido esses materiais, mas alguém os fez. Quando você escolhe esse óculos, né, essa armação, alguém produziu, alguém desenhou. Então ele tem uma energia. Quando você escolhe esse Sharp, ele tem uma energia. Quando eu escolho essa blusa e não a outra, o meu pulloverzinho azulzinho que eu gosto, que eu estou lavando para poder levar para São Paulo, né? Então, assim, que acontece? Ele tem uma energia. E é isso. E até logo, alguém, não fui eu que fiz, não foi ninguém da minha família. Eu cheguei na loja, já tinha disponível lá para. Não, esse daqui eu ganhei, na verdade. Ah, então ainda tem a energia da pessoa que escolheu para poder me dar. E da fábrica que produziu, do design, do idealizador, de quem cortou, de quem produziu o tecido, né, a lã, a linha, não sei o que é isso, o algodão, né, e como ele foi produzido, quem tingiu, se é que foi tingido, da onde esse algodão foi retirado, se veio de árvore, é de árvore que vem algodão? Ah, então tá, então é assim, a semente, que ó, então quem plantou, qual é a terra que foi adubada ou não, de que jeito. Todas essas energias estão impregnadas aqui agora. E às vezes é legal a gente poder brincar e pensar nisso, tá? De uma coisa que é assim. E quando aquilo de uma certa forma começa a nos afetar? Porque se as coisas têm vida, elas têm uma carga energética impregnada, né? Vamos pensar assim. E quando essas coisas começam a afetar? Por isso que a gente brinca carinhosamente falando, não é bom deixar muito tempo os mandalas, e sejam eles quais forem, até aquele quadro construído ali em crochê, em tricô, não sei o que é a salinha da psicologia, ou esse outro de papelão, é assim que são os centros de força, ou esse daqui que é trazido do México, ou aquele lá que é do Colégio dos Terapeutas, ou aquele mandala. Quer dizer, cada um deles, de uma certa forma, representando alguma coisa. Ou a planta, né, que está aqui, a orquídea, eles têm uma energia. A partir do momento que ela passa a ser uma energia volitiva negativa, e vamos traduzir de novo energia volitiva negativa, é aquela que não está sincrônica na harmonia do seu ser. Pode ser que você vibre pesado, denso, e a planta tem uma energia super sutil, por exemplo. Aí eu coloco a planta aqui, ela me faz mal. Por quê? Porque é assim, ela está vibrando numa sintonia mais alta do que eu. E eu não consigo ascender a esta energia. Então ela é volitiva, negativa para o meu ponto de equilíbrio da maneira que mais frequentemente eu vibro. Desculpa, estamos falando de mandalas ou não? Estamos, tá? O tempo inteiro. Tudo bem até aqui, Kelly? Tá. Rita, e aí depois a Lori fala. Não, engraçado, quando você falou aquela coisa do objeto ser observado, né, não sei o quê, fiquei pensando, porque eu brinco que aqui em casa mora o Zezinho, e às vezes ele tem companheiros, né? E é interessante isso, né? Porque alguns dias acontecem, né? Que você procura, e levanta o papel, levanta isso, procura e não acha, né? Você não enxerga. E daí, num curso lá que estava fazendo de Umbanda, eles falam, não, porque tem uma energia que eles colocam em cima, não é que o objeto sai de lá, mas eles colocam um véu e tal que você não enxerga. Mas, brincando com as suas palavras, eu fiquei pensando, às vezes o objeto pode
ele mesmo não permite ser visto. Porque talvez você... eu falo assim, porque para a minha sensação assim, é que tudo contribui para tudo. Como eu tenho uma mente que me influencia, né? Ela pode estar mentindo para mim, até da urgência de chegar no lugar. Você fala, caralho, eu vou atrasar de novo, né? Como aconteceu, sei lá, sábado passado. Eu não consegui entrar no Teams nem na porrada no celular, né? Não consegui. Eu lá no carro, 3h, 3h30, e eu não consegui. Não consegui entrar de jeito nenhum. Eu falei, bom, agora relaxa, goza, chega na hora que der. Se o Vitor não permitir entrar na sala, não permitiu porque está num outro fluxo. E, não, assim, você joga para o universo, né? E daí, quando você falou aquilo, eu fiquei pensando, às vezes o objeto, ele vibra numa vibração que está presente, né? E, às vezes, essa vibração diz, ela não pode sair agora, e o objeto some, a chave do carro, por exemplo. Quer dizer, ele não some, porque depois que você procurou, feito uma louca, né, que você, daí eu faço assim, eu oro, peço para Jesus e tal, né, me ligo com o mestre, eu olho, o objeto tá lá, obrigada, mestre. Aí você fala, pronto, às vezes você vai sair sem isso e você nesse momento precisa, né? Não, eu pensei isso agora, né? Que eu falei, nossa, olha, se a gente pensar nesse aspecto, fica muito mais rico ainda, porque daí você não joga a um Zezinho, a um ser. Não, você joga ao seu objetivo. Até que ponto, né? Porque eu brinco com o fio do lavabo, né? Que aqui aqui é sempre uma surpresa quando a gente vai mexer na parte elétrica, né? Aí ele colocou, tudo bem, ali acho que foi uma economia até inteligente. Ele colocou o mesmo fio para os 2 fios, eu cortei e sumiu um fio, né? E eu não consegui achar, chamei o cara, só posso amanhã. Daí eu falei assim, eu vou achar, Zezinho, você sempre zoa comigo. Então agora você vai me ajudar a achar esse fio. Não foi o Zezinho, mas foi a minha determinação de achar. Tanto é que eu pus o arame, fez, tuf, veio o fio. Eu falei, gente, obrigada, Zezinho. Né? Mas pensando no sentido que você colocou, né? Porque daí, com a Kelly falando tudo, me veio... Né? Porque esse exercício de mudar as coisas do lugar, a gente dá para a criação. Porque a criação, ela só acontece quando você está em você, né? Então, quando você está deslocado, desequilibrado, não rola nada, porque você não escuta mais a voz da sua percepção, né, em relação a tudo que você vive, né? E daí você falando, né? Aí não estar na presença, o jeito que eu escrevi, eu não sei como você falou, o que eu entendi o que você falou, né? Presença acarreta distrações, dispersões, né? Que é essa coisa do mercado, né? E daí, assim, se eu tenho um objetivo real, por exemplo, eu não posso sentar na mesma cadeira que eu sento todo dia para tomar café da manhã. Eu preciso mudar, né? Se eu tiver, eu falo assim, esse é o exercício que eu vou fazer hoje, né? Se eu for escovar o dente, o meu pensamento for para a conta que eu não paguei, eu sento na mesma cadeira, porque eu me dispersei do objetivo, né? Então, eu entrei no limbo, por exemplo, e daí eu faço tudo no automático. Então, a gente pode passar o dia no limbo, a consciência no limbo, e passar o dia no automático. E é como se esse dia não tivesse existido. É isso? Então, não distraímos se tivermos um objetivo claro na consciência, né? Então, não ter objetivo auxilia a divagação, isso é, a não presença. É isso? Sim, mas assim, ó, não um objetivo fixo. Porque Não. veja que coisa significativa. Vou pegar o exemplo que você trouxe, porque ele está muito rico, a história de poder sentar no mesmo lugar ou não, tá? Mas é assim, se a conta, porque foi o exemplo que você trouxe, ela é mais importante naquele momento para aquilo, tudo bem? Então é assim, bom, então já puxou o meu estado de atenção e de consciência concentrada, me desculpe a redundância, consciência concentrada, tá? É assim, para um outro foco.
Para Uhum. uma garantia de que eu não me perca deste foco, a conta, por exemplo, então o sistema do automatismo para todas as outras coisas tem que entrar em funcionamento. Uhum. Porque senão eu fico lá e cá, nossa, mas não era para eu sentar nesse lugar, nossa, eu tenho que trocar de lugar, nossa, eu tenho que colocar comidas para E os às vezes pássaros. acontece isso mesmo. Sempre, para todos nós, tá? E daí dá aquele desequilíbrio, né? Mas sabe por quê? Não, você está perfeita. Tá perfeita. Mas sabe por quê? Porque foi muito legal isso que você disse, porque tem uma coisa significativa que é assim, ó, porque as duas coisas, elas são importantes. Então começa a criar uma briga interna. O eu buscar a chance de experimentar um lugar diferente é muito importante, e eu ir lá e resolver a questão da conta também é muito importante. E o que que a gente faz nesse momento? Prioriza. Vai. Entendo Você isso, porque falam assim, o que você vai priorizar hoje? O que você vai priorizar? Você fala, caraca, Luz, eu não sei, eu estou priorizando a vida, mas não sei como é. Aí, você falando agora, é por isso que a gente precisa da priorização, né? Isso. Então, E se eu não. mudo para conta, é porque aquilo é mais prioritário naquele momento para mim, porque eu fiz essa escolha, Sim. né? Ou Do ou a que, conta te escolheu, tá? ou a conta me escolheu, Tá. ou a conta me escolheu para que eu até porque é sempre um jogo, né? Se a gente falar, é sempre um xadrez, vamos dizer, porque isso que você está me falando me dá a sensação de ser um jogo, né? A Sim. conta saiu lá do mar, e o meu olho bateu porque, sei lá, ela contrastou, alguma coisa ela fez me chamar atenção. Sim. Mas eu posso ser capturado ou não E daí do que também. depende? Do que depende? Vai, já que você entrou nisso, você foi num lugar muito legal. Do que depende? Não, não, é verdade. Eu sei. Do que depende É, eu ser capturado ou não? a sensação que me dá agora, depois da pergunta, foi. É, por exemplo, eu não me distraria da conta, da conta, pela conta, se o que eu estava fazendo anteriormente tivesse de fato real importância. Sabe, fosse meu de fato, uma necessidade minha de fato. Mas como aquilo foi uma proposta de um exercício criativo, por exemplo, talvez eu não comprei para mim de fato isso. Eu ia fazer a experiência que me foi proposta. A conta, se eu não pagar, me causa outra coisa. Aí você fala assim, daí você desliga, porque não nasceu de você a necessidade de trocar de lugar, né? Veio de fora para dentro. A conta também é de fora para dentro, mas a conta eu já sei os desdobramentos que ela vai me dar. E a experiência não me é tão importante. Deu para entender? Fui meio rocambólica agora, mas Não, não, você foi super clara. E com base nisso que você falou, como é que eu faço a priorização disto em detrimento daquilo? Você acabou de explicar, assim, no frigir dos ovos, qual é o motivo mais profundo que me coloca em contato com aquilo? Lembra que motivação é uma coisa interna, ela é intrínseca. Ninguém motiva ninguém. Eu posso te inspirar, eu posso te incentivar, mas eu não posso motivar ninguém. Eu ajudo você a encontrar um motivo seu para poder realizar aquilo. Então, quando eu brinco com uma coisa que é assim, bom, eu tenho a conta ou eu tenho um lugar diferenciado para poder sentar para o café. O exemplo citado, tudo bem? Bom, a conta me chamou a atenção. Aí eu vou buscar qual é o motivo mais profundo que existe em mim, no estado de consciência mais profunda que habita o meu ser, para poder lidar com a conta. E às vezes a gente pode brincar com uma coisa mais simples, até porque o exemplo que você trouxe é muito criativo, inclusive para isso que eu vou citar agora, que é assim: a conta, se eu for lá e resolver, eu tiro ela do caminho. Acabou, fim, ponto. Agora eu posso voltar e me dedicar exclusivamente, totalmente ao criativo de poder escolher o local que eu quero utilizar para sentar e tomar o café. Ou, se eu de uma certa forma fui lá e assim, entrei no automatismo e eu sentei no mesmo lugar que eu estou acostumada. No exemplo, tá? Para tomar o café, para garantir a não dispersão da conta, esse automatismo, com muita sabedoria, com uma consciência muito profunda que habita no nosso ser, garantiu a possibilidade de me manter no equilíbrio, na homeostase.
Porque eu não tirei o foco. Fala. Desculpa, porque se eu olhar a conta e falar, eu me determinei que agora eu vou fazer o exercício, eu não fico nem na conta nem no exercício, é isso, né? Isso. E daí entra nesse desequilíbrio que você está falando. Isso. Então, isso. Por isso que eu tenho que escolher uma das duas coisas, cumprir essa coisa, e quando você tem um monte de coisa que você não completou, elas ficam trafegando juntas, né, em você, de alguma maneira. Isso. Tá. Porque, e todas elas se contrafegando juntas, porque todas elas têm um grau importante de importância. Me perdoe a redundância. Não, Mas é porque é isso mas mesmo, é preciso, eu importante acho. de importância. Senão você diria, tá, isso daqui eu faço depois. E não carregaria, né? Por exemplo, né? Isso. Não estaria Sim, no, eu deixaria do outro consciente. lado da ponte, né? Isso. Eu não sou o discípulo que fica carregando. Mas Isso. eu, por exemplo, Rita, sou muito mais discípulo do que mestre, né? Assim, não, é porque para mim está clareando uma série de coisas, né? Sim. Por causa quando a gente é perfeccionista, quando você se obriga a cumprir coisas que nem são suas, são da sociedade ou são nananã, mas a obrigação faz com que eu carregue na mochila tudo. Sim. E daí eu não faço nem a vontade da minha alma, nem isso, porque fica uma briga. Por isso, né? a motivação mais profunda para qualquer coisa, para qualquer escolha, sempre precisa acontecer. Porque se eu não valorizo isso, de uma certa forma, eu estou preso nos campos mais ordinários de consciência. E essa briga existe. E eu não consigo me libertar de uma coisa ou de outra, ou de várias coisas para ficar só com uma, porque todas elas são importantes. Então, a sua redundância é super correta, porque você vai falar assim, agora me veio assim, né? Porque qual é a real importância do que é importante? Isso. Né? Assim, o que Isso. Tipo, isso que você fala, o que é importante de fato. Isso, né? isso, que de verdade toca a minha motivação para esse momento. A gente pode pegar três exemplos babacas. Eu tenho que varrer a casa, tem louça para lavar em cima da pia e eu preciso arrumar a cama. Bom, vamos pensar, que horas são? De manhã. Que horas eu vou dormir? À noite. Eu posso, antes de sair do quarto, arrumar a cama, antes de qualquer coisa. Eu posso ir lavar a louça porque, na verdade, eu preciso providenciar o almoço ou deixar a pia arrumada para que a comida que eu pedi lá vai chegar daqui a pouco, ou porque eu não gosto de olhar aquela pia suja. E eu vou varrer a casa porque, de uma certa forma, tem algum sentido e significado para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu posso fazer simultaneamente, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo fazer as três coisas ao mesmo tempo. Simultaneamente, sim. Enquanto eu vou passando a vassoura, eu vou ajeitando ali, eu já, coloco lava-louça e ponho para secar. A gente vai no simultâneo, mas ao mesmo tempo a gente não consegue fazer duas coisas. E aí, de novo, a redundância. Ao mesmo tempo, não é possível. Ou estou nisto na presença, ou eu estou naquilo. E aí, vou voltar para uma coisa que passa a fazer sentido e talvez dê um lugar essa coisa tão chata que eu, Vitor, faço todos os nossos encontros, a centração. Porque é só a centração que faz eu entrar em contato com o verdadeiro motivo que me leva a fazer aquilo que eu vou fazer, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a priorizar. Eu posso ter 10 mil coisas que são muito importantes para mim aqui agora. Qual delas de verdade faz sentido e significado mais profundo para mim? Eu tenho que pagar a conta, mas para mim faz muito mais sentido estar aqui com vocês agora. E como hoje o banco não está aberto e eu não preciso ir na caixa qualquer lotérica para poder fazer o pagamento, os nossos dispositivos eletrônicos, pelo computador, pelo celular, parará, etc., eu pago a conta e vai ser paga hoje mesmo até às 23 horas e 59 minutos. Gente, então eu posso fazer isso a qualquer momento. É só um exemplo, porque aí a gente volta para aquilo que, carinhosamente falando, nós estávamos brincando. Eu vou apimentar, eu vou fazer uma provocação. Sou eu que escolho, é aquilo X qualquer, tudo bem? Que quer ser escolhido por mim, que se permite ser escolhido por mim,
Ou é aquilo que me observa no movimento que eu faço em relação ao próprio aquilo ou objeto? Isso para mim não ficou claro ainda, mas eu queria apimentar. Porque a mente, desculpa, a mente egóica, só para poder ajudar, a mente egóica imagina que sou eu que estou fazendo a escolha, mas não sou. Não é nesse nível ordinário de consciência que a gente faz a escolha. Porque eu poderia sair daqui agora, né? A hora que eu for sair para ir a São Paulo, eu estou em Sorocaba, e à noite eu vou para São Paulo. Eu pensar uma coisa que é assim: bom, daqui até a estrada, eu não gosto da Raposo, então eu vou pela Castelo Branco. Para eu entrar na Castelo Branco direto daqui de Sorocaba, eu preciso atravessar a cidade. Vai me dar mais trabalho do que se eu pegasse a Raposo aqui que está atrás da minha casa. Não, não vou. Eu vou lá pela Marginal para poder pegar a Castelinho, depois a Castelo Branco, que eu me sinto mais seguro. Tá bom. Aí eu penso assim, bom, então eu vou atravessar vários faróis, né? E Sorocaba tem uma coisa que é assim, velocidade máxima na grande maioria das vias públicas aqui, 40 quilômetros por hora, e assim, em algumas marginais, tal, avenidas mais movimentadas, até 70, não mais do que isso. Então eu posso pensar, bom, se eu colocar no meu campo ordinário de consciência aqui que eu vou sair da minha casa e eu vou pegar todos os faróis verdes até eu chegar lá na Castelinho, não é com esse plano de consciência que eu construo essa realidade. Então eu vou voltar a insistir e aí a Kelly vai falar. Sou eu que escolho? É o objeto que quer ser escolhido por mim ou é o objeto que me observa na escolha que eu faço? Vai, Kelly. Tem um episódio interessante. Eu moro nessa casa aqui desde 93, né? Quando eu me casei. Essa casa, ela fica dentro de um condomínio de casas que, passando pela rua, assim, tem a portaria, né? Na época até era antes de eu me casar, era uma portaria diferente, era uma portaria menorzinha ali, mas não dá para ver a rua, porque o começo dela é curva, então dá para ver passando na própria rua, né? Dá para ver a portaria e o comecinho, né? O comecinho do condomínio ali. E quando eu era menina, né, mesmo depois um pouco mais velha, tal, na época o bairro ele era muito tranquilo. Então a gente andava muito a pé, brincava muito na rua, coisa que é completamente diferente hoje, né? E vira e mexe eu passava por essa rua. E aqui dentro, esse condomínio ele me chamava muita atenção. Mas toda vez que eu passava na frente, eu ficava olhando assim, eu tinha uma vontade de saber como era aqui, né? Porque só dava para ver um pedacinho. Enfim, aí quando eu comecei a namorar o meu ex-marido, e aí aquela coisa, né? Onde mora tal, ele morava aqui, né? Então, quando você falou, eu falei, nossa, né? Quer dizer, fiquei tão surpresa e que depois, né, veio a gente, né, comprar a casa tal, que era do meu sogro, da minha sogra, né, na época. E aí a gente, né, nós casamos e já começamos a morar aqui. Então, quando você fala isso, né, assim, eu nem conhecia a casa, mas eu conhecia o lugar, né, é como se fosse assim, né, o lugar me chamava muita atenção, né? Então, sei lá, né, nesse sentido eu falaria para você, bom, né, eu acho que foi o lugar que me escolheu, né, o lugar que me chamou. Porque era uma coisa muito engraçada, assim, né? Eu não tive nenhuma. Assim, era aquela coisa, era um misto de curiosidade, de algo que de fato me chamava a atenção, né? Né? E veja, 93 são 30 anos, né? Então, né? Uma história toda, né? Dos meus filhos terem nascido aqui e tal, né? Então, assim, um lugar muito significativo, né? Então, eu acho que, sei lá, né? Acho que teve essa escolha mesmo.
Então, esse exemplo que você está trazendo é significativo, sim, porque é uma coisa que é assim. Existe um aspecto no nosso interior, no self, na essência mais profunda, que faz as escolhas. Existe, tá, gente? Porque senão a gente parece que está trabalhando num estado de loucura, né? Não, existe. Mas não é nesse campo ordinário de manifestação que nós nos encontramos. Como as coisas, elas, nesse plano que nós aqui agora estamos, elas se dão num passado, presente e futuro, elas têm uma limitação de tempo e espaço, tudo bem? Parece, carinhosamente falando, né, assim que, olha, eu passava por aqui, eu via, me chamava atenção, mas eu não sabia o que era que me chamava atenção. Tudo bem? Por quê? Porque a gente está trafegando, né, assim, na nossa existência, pelas camadas mais ordinárias de manifestação de consciência, e que todos nós fazemos isso 24 horas por dia, todos os dias. Tudo bem? Mas existem outros campos de manifestação da nossa consciência. E que ao passar por esse lugar, é assim, é como se houvesse uma atração entre aquilo que está por acontecer, que não tem mais nesse campo dimensional, tá? Passado, presente e futuro, isso não existe, tá? As coisas simplesmente são em movimento espiralar. E por sincronia e sinergia, a consciência mais profunda que habita em mim capta aquela informação. E aí o condomínio me escolhe. Tudo bem? Sem eu saber que eu venho morar aqui. Ele me chama a atenção, ele faz com que eu olhe para ele. E aí me causa, no campo ordinário de manifestação, uma sensação assim: nossa, eu gostaria de saber o que é que tem aí dentro, como é, parará, etc e tal. Um belo dia eu me pego morando nesse lugar. E aí a gente fala, tá vendo? Foi aquela manifestação de tanto eu mentalizar que eu deveria fazer isso, que pode até ter tido essa ajuda. Ninguém vai dizer que não, porque, né, é uma condensação psicoenergética determinada em cima de uma determinada situação. Só que não é só isso que existe. As coisas acontecem porque estão em sincronia no nível mais profundo de manifestação de consciência. Então eu entro para o emprego, por exemplo, que à primeira vista é tudo de bom, me chama atenção, eu olho e falo, nossa, quero trabalhar nesse lugar. E quando eu estou ali dentro daquela situação, eu tenho uma série de encrencas, parará, etc. Tal, e eu não sei responder por quê. E nem era para eu saber no nível ordinário de consciência, porque senão eu não iria trabalhar ali. Mas é o lugar perfeito de sincronia para ajudar a possibilidade do desenvolvimento das melhores habilidades que habitam o meu ser, para que a consciência mais pura, mais perfeita, mais sutil que habita o meu ser, que de verdade eu sou, possa de alguma forma ir se constelando cada vez que o tempo vai passando. Então, quando a gente produz um mandala, por exemplo, numa técnica projetiva, vamos pensar uma coisa que é assim, eu acho que, nossa, olha como eu sei desenhar, ou eu não sei desenhar. E a gente escuta isso no nosso grupo. Ai, gente, olha, tenho dificuldade, não sei desenhar, não sei expressar. Tudo isso é uma bobagem. Porque o que está sendo levado em consideração ali no fundo, esse olhar crítico de que se eu sou bom desenhista ou não, é um senso de estética e ele está no nível egóico e estado de consciência ordinário. Mas o que está impregnado, na verdade, é a carga psicoenergética que você deposita ao poder fazer um traço, a colocar um ponto, a amassar o papel sem querer, a pressionar menos uma determinada cor do que você pressionou outra, a fazer com que apareça aquele pontilismo, sabe? Quando você passa o giz de cera, por exemplo, principalmente o óleo, ele fica tudo manchado, rachurado, né? Ele não tem um traço firme. A linha parece estar cheia de pontinhos. Aquilo tudo tem uma interpretação nos nossos desenhos. A gente já aprendeu tudo isso. Então, quando a gente começa a observar essa característica, é assim: não sou eu, consciência ordinária, que estou fazendo a construção do mandala. Não sou eu, consciência ordinária, que escolho a composição do jeito que as obras vão se manifestar. Não sou eu, consciência ordinária, que escolhi esta obra, este quadro, esses dois quadros, esse monte de quadros para poder colocar nesse background que cada um de nós tem aqui nesse momento, na nossa sala, nos nossos espaços. E as cores, inclusive, ok? E as cores.
Elas vibram na sua sintonia, então elas estão sincrônicas com aquilo que você precisa para este momento, para o destravar de certos elementos e configurações específicas, e ajudam na manutenção dessa homeostase, ou elas estão desincrônicas e faz mal. Quantos lugares a gente entra que a gente se sente mal? E aí vamos voltar para aquilo que falávamos anteriormente da energia volitiva negativa. Não significa que o ambiente seja ruim ou seja ótimo. Pode ser que o ambiente seja ótimo, tem uma energia muito mais sutil do que a minha, mas ela está desincrônica ao nível de consciência e de vibração psicoenergética que eu mais frequentemente tenho, que é doente, que é pesada, que é densa, que é etc e tal. E o lugar lá é super sutilizado. Mas aquele lugar me faz mal porque ele não vibra na mesma psicosfera a qual eu me encontro naquele momento. Então, quando a gente começa a perceber isso, não tem certo ou errado, tem aquilo que de uma certa forma faça sentido para mim. Por isso, muito cuidado em tentar manter as mesmas obras por muito tempo no mesmo lugar e da mesma forma. O meu consultório, por exemplo, é assim, ele sempre será assim, são sempre esses quadros, é sempre nessa disposição até logo passar bem. Pode ser que amanhã, semana que vem, daqui um mês, papapá, as coisas se modifiquem no meu ser e automaticamente aquilo começa a não ser mais sincrônico da maneira como esteja apresentado naquele momento. Então é legal a gente poder ficar atento também na nossa presença para perceber essa dinâmica. Como é que as coisas, de uma certa forma, têm um fluxo. E às vezes não precisa jogar tudo, arrancar tudo, jogar tudo fora ou vender no leilão e comprar tudo novo. Às vezes é modificar só a disposição das coisas. Você já mexe na psicosfera daquele local. Sabe por quê? Porque eu estou no automatismo, eu estou naquele lugar de que aquilo que a Kelly trouxe anteriormente em algum momento na tarde de hoje. Eu olho, eu entro, eu já nem observo mais, aquilo parece que já faz parte da mobília, então não me chama mais a atenção. Então, de vez em quando, é legal você entrar nesse local, por exemplo, que é o local de atendimento de cada um, quando está no sistema online, por exemplo, e entrar, mas não no dia que você, no momento que você vai entrar para atender, você entra um pouco antes, você entra e você observa, como se você passasse um raio-x num estado, depois de ter feito um exercício de concentração, não é de meditação, porque você vai ficar na presença, tudo bem? E aí você vai passando um raio-x e você vai observando como é que aquelas coisas, de uma certa forma, continuam ou não fazendo sentido para o seu ser. Kelly, eu senti que você ia dizer mais alguma coisa, desculpe. Eu ia brincar, assim, né, que eu tenho um paciente, ele eu atendo presencial, né? E o que aconteceu? Ele comprou uma casa aqui onde eu moro. E aí ele falou que era a mesma sensação, que ele passava na rua, o lugar chamava atenção dele. Então, assim, né, era mais isso, assim, né, ele falou assim, bom, e assim, ele não sabia, né, onde eu morava, tal, aquelas coisas assim, né, que falei, bom, chega uma hora que não tem jeito, né, tem que falar, porque assim, bom, a gente vai se cruzar aqui, né. Na hora que ele começou a contar, ele ficou muito mobilizado até conseguir comprar a casa. Ele estava ali, era assunto de terapia, né? Então, assim, dando, né, a referência é na rua tal, tarará, tarará. Aí, quando concretizou o negócio, né? Aí eu brinquei com ele, falei, bom, então seremos vizinhos. Essas coisas também, né? Então, mas porque depois eu vou passar para a Ritinha, mas tem uma coisa significativa que é assim, por que será que para mim isso precisava acontecer? Veja, eu não estou pensando no fato do cliente, do paciente morar no seu condomínio, não é isso que eu estou falando. É a mesma história. Alguém que passava por aí, tudo bem, e que assim que chamava a atenção de um jeito muito próximo, se não bem próximo mesmo, da forma como aconteceu para você. É nesse sentido que eu quero que você observe.
Tudo bem? Na questão, olha que significativo, você vê, você teve que atrair, no bom sentido da palavra, alguém que já pode até ser um cliente antigo, que já está trabalhando desde outras épocas, mas que assim é que trouxe para você uma coisa significativa porque você viveu isso também, que assim é de ser atraída por este local. Então, assim, desculpa, acho que eu vou aí no seu condomínio dar uma passada para ver se eu também sinto isso. Sabe por quê, Kelly? Porque assim, será que é o local que tem mel, né? Com todo respeito, tá? Ou quando eu quero, de uma certa forma, porque cai no meu consultório, ele está junto comigo nesse processo, tudo bem? E assim, aí me remete a essa possibilidade, eu quero e tenho algo para poder descobrir em relação a isso. Não sei se a gente tem que ter resposta já. Se tiver, ótimo. Se quiser compartilhar, também está tudo bem. Mas eu estou brincando com uma coisa que é assim, porque não é à toa, tudo bem? A história se repete. Eu acho que é um bom ponto, assim, realmente para trazer para a minha reflexão, né? Que, assim, ele é uma pessoa já de muito tempo que eu atendo e em diferentes fases de vida, né? Então, ele está comigo desde dos meus dois consultórios anteriores, né? E numa fase assim, que ele era mais jovem, era solteiro, né? Depois ele foi para Recife, a gente continuou fazendo atendimento online, ele se casou, né? Depois voltou para São Paulo, aí alugaram um apartamento aqui, e aí depois é que estão comprando a casa, né? Então, assim, tem uma trajetória aí, né? De mudanças, de conquistas também, né? Então, né, eu acho que fica para mim como um ponto mesmo assim, que você está, né, me chamando a atenção para eu refletir sobre isso. Legal. Sim. Sim. Não que tenha uma questão, não que seja um problema, às vezes pode até ser para poder te trazer um outro empoderamento, tudo bem, de que é a coisa certa, é no lugar certo, é na hora certa, sabe assim? Pode ser isso também, tá? Né? Mais uma confirmação, né? Assim, de que assim, quando a gente está seguindo a nossa verdadeira essência, a nossa presença, talvez isso mostre que é assim que as coisas de alguma forma vão se constelando. Por que que a gente muitas vezes, como se fala, fez pensar uma coisa que é assim, e nós podemos passar por isso também, não só os nossos clientes, né? Nessa questão de assim, de fazer coisas que parece que a gente está perdido. A gente faz e não acontece. Uma das questões importantes é aquilo que nós refletimos no início na tarde de hoje. Eu levo a minha essência para aquilo que eu estou fazendo, ou eu estou tão distanciado da minha essência que, de uma certa forma, por isso que já mostra que as coisas não acontecem. E a segunda questão extremamente importante, de novo eu vou cair nisso, sou eu que escolho, é a coisa que se permite ser escolhida ou é a coisa que me observa na escolha que eu faço? Eu vim para esse mundo querendo ser juiz de direito. Eu já contei essa história para vocês. É o momento Maria Marta, tá? Então, assim, eu tinha uma cliente que ela queria ser juíza de direito. Fez concurso até na Putosânia, com todo respeito, no fim do mundo, não passava nem na primeira prova. Não passava. Agora, não posso dizer que não seja esse o caminho. E, aliás, não se tornou magistrada, não entrou, nem sei com que trabalha hoje, tá? Porque não é mais minha cliente, mas não sei com que trabalha hoje. Eu tenho um contato nas redes e tal, mas não sei dizer. Bacharel em direito mas acho que nem advogar ela advoga. Ela queria ser juíza. Só que existe uma diferença entre ela e eu. A gente já brincou a respeito disso. Ela já estudou para direito, bacharel em direito, e já estudou uma série de coisas de leis, etc, tal, as matérias específicas para o curso de magistrado. Se eu quiser ser magistrado, Vitor, eu vou ter que fazer primeiro o bacharel em direito, eu vou ter que começar a fazer os cursos, os estudos, e ela já está nesse lugar. Então, a gente não está desempoderando a pessoa, mas a gente está dizendo, será que de verdade é para se constelar nesse momento? Por que eu não observo um pouco aquilo que a gente vai estudar no ano que vem? Não apresse o rio, ele corre sozinho. O que tem a ver com isso também.
Às vezes a gente força a barra, porque pode existir, na verdade, uma necessidade aqui dentro da essência, que até é para aquilo, mas não é para aquilo agora. No campo bitridimensional, onde as coisas ainda têm movimento de tempo e espaço. Tudo bem isso? Por que nós estamos falando a respeito disso? E aí depois a Ritinha vai falar, por conta da história do mandala. Quando a gente bate o olho no mandala, que foi produzido por nós mesmos, ou por um cliente nosso, ou por um aluno, alguma coisa nesse sentido, existem muitas informações que podem aparecer ali, que se permitem serem vistas por nós, que se permitem a possibilidade de nos observar, nós observando aquilo que nós estamos observando, aquele fragmento daquele mandala naquele momento, mas ela está além do tempo e do espaço e não é para poder ser revelada e dita no aqui e agora. No frigir dos ovos, nem tudo que a gente enxerga é para ser revelado. Ué, mas se foi dado a permissão para que fosse visto, tá, mas eu consegui enxergar, talvez porque em algum lugar lá no futuro aquilo vai se manifestar de alguma forma. Mas a pessoa que produziu o mandala, ela está na prontidão para poder lidar com aquilo que vai ser dito nesse momento? Ou eu vou precisar guardar isso daqui em stand-by, e aí eu volto para o estado de consciência que ela se encontra naquele momento, vou observando todos os elementos e recursos que existem ali naquela pessoa, naquela situação, aprimoro e ajudo a aprimorar os estados de consciência daquele ser naquele momento para facilitar a possibilidade de que, se for necessário, chegará naquele lugar. Ou, às vezes, nem vai chegar naquele lugar. É uma provocação, claro. Rita? Não, na verdade é uma pergunta, mas agora que você falou isso do mandala, e daí entra na colocação que você está provocando o tempo inteiro, né? Porque uma coisa assim, eu estou produzindo mandala aqui em casa e fica aí nas minhas gavetas, né? Mas eu estou produzindo mandala nesse grupo. Será que a minha produção e a pessoa enxerga uma outra coisa, né? E daí você pensa assim, será que a minha produção é para mim? É para você ou é para qualquer outra pessoa? E daí, não, porque você falou assim, nem tudo que é visto é para ser falado naquele momento, né? E quem garante que o que eu vejo é para o outro e não para mim, entendeu? Essa miscelânea que você está fazendo aí hoje. Mas a minha pergunta é bem, bem besta, mas que para mim, não sei se para Kelly, enfim, mas para mim, eu preciso que talvez, se você tiver disposição, me responder, né? O que são os níveis ordinários de consciência? Assim, porque para mim é tudo confuso. Então, se você puder me falar só para eu conseguir visualizar isso. Claro. Claro, que bom que você perguntou, porque a gente parte do princípio que, nossa, talvez já soubesse, então, mil perdões, tá? É assim, existem vários níveis de manifestação de consciência. Quando a gente está acordado aqui agora, acordado no sentido de eu abrir os olhos e eu estou aqui nesse momento, eu vou cozinhar, eu vou varrer a casa, eu vou saber se eu pago a conta ou se eu sento no lugar diferenciado para tomar o café, para poder destravar o processo criativo ou não. Tudo isso é uma manifestação do nível chamado nível ordinário de consciência. Quanto mais afastado da presença do self eu estiver, mais ordinariamente falando eu estou transitando na consciência. Por que ordinário? Porque está na periferia. Tá. Tem um self, vamos fazer uma fantasia, tá? Tem um self, um centro, um eixo e toda a periferia. E o mandala não é circular, então eu vou transitando de maneira circular ao redor da minha essência. Quanto mais desconectado deste self, por conta dos medos, por conta das cargas sombrias da persona, por conta do ego, por conta do controle, da não fluidez, e etc, 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 eu estou distante desse self. E isto são os níveis de ditos ordinários de consciência. E ordinários porque está muito na periferia, por conta disso o termo.
Os níveis mais sutilizados e de essência são aqueles que, de uma certa forma, eu pratico pela meditação, que eu pratico pela criatividade, que eu pratico pela concentração. Fala. Por exemplo, uma questão que há algum tempo está me inquietando, assim. Se eu estiver, por exemplo, num trabalho, né, e que não movimenta realmente nada em mim, Na essência. a essência é, sabe, aquela coisa quando você faz uma coisa e, olha, não sei o quê, e daí vai criando relações e tal, né? Porque para mim, vida e essência é eu estar nesse lugar, quando as coisas vão se desdobrando dentro de mim, né? Porque é claro que quando me perguntam assim, como você está? Muitas vezes eu vou buscar um motivo. Deve ser por isso. Sabe assim, quando você fala assim, mas por que que você sai cansada de lá? Aí você fala, não, porque a energia é muito pesada, porque não sei o quê, sou eu que estou percebendo isso, né? Então, né, você vai buscar, mas na maioria das vezes, assim, a resposta seria, sei lá, Não, né? Sabe assim, por que você está sentindo assim hoje? Aí eu falo assim, não tem motivo. não, sempre tem. Não, então, mas isso quando não movimenta nada, eu não sei se estou conseguindo concretizar o que eu. Quando não movimenta nada, é porque eu estou no nível mais ordinário e não está tocando o meu self, de Pode alguma ser, maneira? pode Pode ser. ser, né? Pode ser isso, e pode ser também porque exista uma possibilidade de eu não me permitir ser tocada por aquilo que eu estou envolvida. Obrigada. E aqui não tem crítica e não tem julgamento, tem entendimento, tudo bem? Porque até por uma necessidade de preservação, porque aí a gente está falando de todos nós, né? Até por uma necessidade de preservação, eu coloco uma coisa que é assim, tá, eu vou entrar, eu me envolvo, mas eu vou me permitir, consciente ou inconscientemente falando, ao envolvimento só até um determinado ponto. Então eu não estou na inteireza do que eu estou fazendo. Vamos pensar nos mestres ascensionados, né? Já que a própria psicologia transpessoal também trabalha com a possibilidade das tradições, destas vertentes, né? Do religare, a gente pode pensar assim: vamos pensar o Buda, o Sakyamuni, para a gente sair um pouco sempre do mesmo, tá? É assim, de uma certa forma, será que ele sentia todas as coisas por onde ele passava? Sim. Não, sim, sim. Só que num mecanismo de interesse e de presença. O Cristo, Jesus, sentia as coisas por onde ele passava? Sim, só que numa inteireza e numa presença. Desculpa, aquele assim. Isso tem a ver. Nossa, agora me veio uma coisa tão forte, que é aquela frase que me inquieta, né? Homens de pouca fé, né? Isso, Tem a ver, isso, isso. né? Porque a E inteireza, se eu estou inteira, é que eu estou plena. E isso, plena é a fé, quer dizer, a coisa é, porque a gente usa isso, esse termo, a gente tira o e fala né? Então, isso, eu estou porque né? Sabe, isso. é ilógico verbalmente, mas deu para entender, né? Sim, é Assim, isso. ele passa por qualquer lugar, em qualquer circunstância, e ele continua Isso, porque isso, nessa presença do presente, né? Por isso, isso que não dá para conjugar de outra maneira, isso, né? Não isso. dá E para aí, harmonizar na frase, porque é tão inteiro que é em si mesmo. Não isso, tem conjugação. A conjugação se dá pela inteireza, sim, né? Mas não sim. pela fragmentação. Isso, isso, Olha, Bárbara, isso, entendi. Nossa isso. Senhora, entendi. Mas olha, por que fazer Não, mandalas? Por que fazer mandalas? A gente, ué, não, não. A gente vai fazer mandalas porque a gente projeta os nossos conteúdos ditos sombrios, das fragmentações, das não inteirezas, naquele papel, naquela técnica de areia, naquela técnica de pintura, na construção do mandala com lã, com argila.
com massinha que nós já fizemos lá no shopping, para quem estava lá presente vai lembrar, dentro de uma caixa de sapato. Então, brincar, carinhosamente falando, com uma possibilidade de que, assim, na hora que eu vou observando em que elementos, que circunstâncias, que variáveis que eu vou carregado das sombras, porque eu não estou na luz. Porque vamos voltar para uma questão primordial, a sombra só existe porque ela é uma projeção da luz. Ela por si só não tem vida própria. A sombra é projeção da luz, manifestação das fragmentações, vamos dizer assim, das ondas da luminosidade. Isso é o que é sombra. E aí a gente enxerga um fractal, um fragmento. E aí aquilo, de uma certa forma, pode causar elementos aterrorizantes no nosso ser. Mas, no fundo, é só uma não incorporação da luz. Então, o que aterroriza é acreditar que o fragmento é em si uma totalidade, né? Isso. Se perder Mas se eu aí. pensar nele, ele é só um fragmento, ele não é a totalidade, muda a minha relação com ele, né? E daí a gente tem que mudar o condicionamento que a gente tem em algum nível de consciência, né? É isso? Porque Então, quando a na gente... verdade, a gente vê quase tudo na vida, quase 99%, vai. Eu estou falando de mim, né? Assim, não, eu fiquei pensando nisso, né? Acreditando que o fragmento né? O fragmento porque ele Não, tem o ele é. todo. Ele é Ele tem o todo. ele tem o todo, né? Mas se Mas eu me prender só naquele símbolo em si, que a é mente estabelecer o mente. conceito que aquilo é em si mesmo, e aquilo Sim. não é em si mesmo. Não. Ele tem as qualidades em si mesmo deste particular, Isto. né? Isto. Mas Para este esse particular, ele não é um corpo isolado, ele é um todo, que ele tem Isso. outros aspectos. Isso. Mas o que faz a diferenciação disso? O nível de consciência com a qual eu me permito ser observado pelo fragmento. É como você olhar para o outro e falar assim, eu vou dar um exemplo, tá? Assim, por exemplo, né? Aqui é tudo bandido, aqui é tudo não sei o quê, aqui é tudo drogado. E daí você olha e você fala, tá bom, mas e o que mais? Né? Assim, entende que perdi um pouco o pé, mas é assim, tá, ele fez isso e ele não está aqui assim nessa condição, né? Me mostrando esta faceta. Ele está aqui mostrando outra faceta e é com essa que eu estou trabalhando. Sim. Então, se eu olho para o indivíduo que tem milhares de facetas e carimbo ele, então eu não estou em relação com esse indivíduo. Eu estou em relação com o meu carimbo, que pode fazer parte dele. Não, e eu não estou nem em relação comigo mesmo. Perfeito. Olha só. Porque quando eu estou na inter-relação intrapsíquica com a minha essência, gente, o carimbo, ele perde o significado. O que você é? Essa essência. O que você está? Vitor, gênero masculino, 54 anos de idade, que mais? Psicólogo, professor. Mas, gente, eu não sou isso. Você está e não né? Eu não sou isso. Porque a gente pode mudar tudo isso, inclusive, né? Claro. Porque eu fico pensando muito. Posso entrar assim, quando eu vi lá o documentário, né? Que ela falou do feminino e do masculino, que é uma coisa que está muito presente ali, né? E que eu falo. E que você tem um aspecto, você nasce numa composição masculina, né? E você escolhe do feminino, né? E tem uns que continuam masculinos, então eu de vez em quando chamo de ele, porque tem barba, só, por exemplo, tem algumas pessoas que tomam hormônio, né? Quer dizer, eles estabelecem uma relação interna, né? De construção celular, de construção de emoção, de metabolismo, né? Puxando para o feminino, porque eu, por exemplo, sempre na vida inteira eu tive problema hormonal.
né? Então, que agora mudou, mas na vida inteira eu tive sempre disfunção de hormônio masculino. Então, eu tenho ossatura masculina, musculatura masculina, pelo, gordura, que é o pacotão que vem nessa coisa toda. Só que isso não me consumiu, assim, não me avassalou, porque provavelmente eu preciso desenvolver o aspecto, outros aspectos, né? Talvez do feminino dentro dessa contingência e tal. E eu tenho pensado muito numa pessoa que foi um barato, que ela falou assim... E ela tá mesmo, ela tá com o corpo bem feminino, o quadril alargou, eu não sabia, não conhecia ela antes, né? E ela falou, eu tô tomando hormônio feminino porque eu cansei e vou fazer a cirurgia. Né? E ontem ela falou, né? Foi engraçado, porque daí isso... Eu fiz, ai, que bonitinha! Ela olhou e falou assim, nossa, ai, que bonitinha! Eu achei um barato, né? Porque aí ela não só quer, não só tem uma vontade, mas ela tá se modelando naquilo, né? Ela está se tornando fisicamente. E eu falo assim, pô, é uma ousadia, né, fazer, porque vai passar por uma cirurgia, né? Não é uma coisa simples, né? Mas e daí eu pensei na Saldanha, né, quando ela falou, porque tem uma incidência muito grande, eu estou lá dentro, né? E eu sempre penso, pô, que ousadia você assumir essa vontade de alma dentro de uma sociedade que não aceita isso. Você se marginaliza pelo seu pelo seu vulcão interno que não deixa você se enquadrar no social, né? Isso para mim é um exemplo para a sociedade toda, né? Para isso que a gente fala todo fim de semana e tal. E é interessante essa coisa, né? Porque existe uma convivência do feminino e masculino ali dentro, né? A gente ainda vive polaridades, tá? Não, é tão engraçado, porque veio um cara que ele se apresentou como Paulo. Né? Veio ele e um outro cara, né? Que as amigas chamam ele de Tiago. E eu sempre falo, mas quem é o Tiago? Porque eu gravei, ele se apresentou como Gisele. Mesmo, assim, na aparência concreta, ele é um homem. E elas tratam ele pelo nome masculino. E eu não consigo ligar Lé com o Cré, porque ele se apresentou assim, e eu gravei assim, é a Gi. Porque ele é todo Gi, ele é todo Gisele, ele não é, né? E não é porque ele tem trejeito feminino, mas é porque ele não sei, assim, ele tem um cuidado nas coisas, não sei. E o Paulo se apresentou como Paulo, e daí uma pessoa veio, Paulo? Que Paulo? Quem é Paulo? Eu falei, Paula. Aí eu perguntei para a Gigi, é Paulo ou Paulo? Aí ele olhou e riu. Daí o Paulo veio e falou, Paulo, me explica o negócio que eu levei bronca por ter te chamado de Paulo. Você é Paulo ou Paulo? Eu falei, olha, eu fui Paula durante anos. Né, me apresentava, não sei o quê, por uma contingência familiar, quer dizer, social, eu tive que abandonar fisicamente a Paula e voltar a ser Paulo. Então, para mim, agora tanto faz ser chamado de Paula, Paula. Aí eu olhei para ele e falei assim, porque quem você é, né? Por isso que tanto faz. Ele falou, exatamente, tanto faz. Então, você quer me ver como Paulo? Me veja como Paulo. Você quer me ver como Paulo? Me veja como Paulo, porque eu sou aquilo que eu sou. E pô, achei, olha, arrepia, né? Porque ele, por exemplo, é como se ele pegou a essência dele de uma maneira que ele não precisa transfigurar nada, né? Assim, ele não precisa mudar a aparência física dele, nada nele se incomoda. Ele, né? É interessante esses lugares todos, né? E eu fiquei pensando nessa coisa do feminino, do masculino, né? E foi a primeira vez ontem que eu fui falando assim, porque eu acho ridículo a todes, né? Por que vocês criam uma outra separação? E, na verdade, o todes... Não... Aí ontem, quando eu falei, peraí, todes não tem separação nenhuma. Porque ele perde exatamente o as e os os. Então, ele vira um lugar nenhum. Ele fala assim, todos os cachorros. Então, eles têm policial, vira-lata de raça, não tem distinção, né? E pela primeira vez eu falei assim, gostei do todes, né? Não como conceito de, olha, eu quero ser incluso aí no seu pacote, mas no conceito de incluir
os héteros em qualquer pacote. Entendeu? E tanto faz o que você faz fora disso. Né? Porque eu sempre brinco, o que você faz na sua cama é problema seu. Né? O meu problema com você é outro. Sim, isso para nós. Não, para cada um de nós, né? Não, isso para nós. Ah, é? Como assim? Porque tem gente que coloca importância nisso. Não, sim, eu estou falando eu, né? Ah, então, sim. Não, eu falo assim, eu, Rita, falo assim, que as pessoas, porque não sei, eu falei, o que você faz na sua cama? O problema é seu. Meu problema é o que eu passo em relação a você. É a troca que eu tenho aqui agora. Então, não põe nessa troca o problema da sua cama. Entendeu? Mas quando a pessoa, de uma certa forma, traz, é porque tem elementos a serem trabalhados nisso. Entendi. Então, tem que dar atenção, né? Não pode... Não única e exclusivamente só no sentido do outro, mas o que isso, de uma certa forma, está reverberando aqui dentro. Entendi. Porque essa é a temática. Lá, né? Porque lá eu não entro nessa questão, por exemplo. Porque ela está posta na relação. Mas ela circunda. Sim. Porque faz parte de um processo. Não, tanto é que eu estou mudando alguns conceitos, né? Então, como, por exemplo, a minha percepção do todos mudou. Então, mas são pessoas que estão mudando de sexo. Sim. E se eu preciso disso para alguma coisa, eu tenho que materializar algo que está diferente aqui fora do que tem dentro. Uhum. Eu não sei se é bom, se é ruim, se está certo, se está errado. Lá está tudo junto e misturado, né? Porque tem mulher, tem homem, tem trans, tem tudo junto e misturado. Sim, mas então, desculpa, não é isso que a gente está pensando. É brincar com uma possibilidade que é assim, ó, tem essa temática. O que essa temática, de uma certa forma, reverbera em mim? Uhum. Vamos fazer uma pausa para o nosso intervalo, porque o Nico está, de uma certa forma, aqui precisando. Tá? É assim, ó. Que horas são do nosso relógio? O meu são 5h03, é isso? Tá. Vamos voltar umas 5h20, mais ou menos? Vamos. Combinado? Mas eu vou deixar uma lição de casa para o momento, para esse momento, que é assim, ó. O que essas coisas, na verdade, tudo que a gente tem discutido, o filme, o documentário que a gente assistiu, da aula da Vera Saldanha, o que, de uma certa forma, tudo isso mexe com a possibilidade da nossa temática principal, mandalas terapêuticos. Tudo bem? 5h20 a gente volta, pode ser? Tudo bem, Kelly? Combinado. Tá bom, Ri? Tá bom. Então, ó, eu vou desabilitar a gravação, não saiam do sistema, tá? Se quiserem, fechem só a câmera, mas a gente volta umas 5h20, tá bom?